Meu fio tá caindo ou ele tá quebrando? Ele é um fio novo ou ele é um fio quebrado? Essa dúvida é muito recorrente e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora nesse vídeo, porque eu quero esclarecer de uma vez por todas aqui o como que você identifica esse tipo de situação, se ele é um fio quebrado ou se ele é um fio que tá caindo. E a gente vai passar por alguns pontos, a gente vai falar sobre a causas de queda, causas de quebra, vai entender na prática, de forma simples, como tu pode entender se é uma queda ou se é uma quebra. Tu vai fazer isso aí no conforto da tua casa, tá? Com muita facilidade, é realmente muito simples. E tu vai entender também a importância, né? Quando é importante tu buscar uma consulta ou não, levando em consideração as causas que a gente vai conversar. Então, vamos começar falando sobre as causas de quebra. Quando a gente fala em quebra, a gente sempre vai pensar em danos. Que tipo de danos? Danos químicos, térmicos ou mecânicos? Danos térmicos, começando por eles, usar muito secador, chapinha, babyliss, quando a gente usa numa frequência muito alta, em temperaturas muito altas, isso pode ocasionar uma quebra do cabelo. E uma coisa muito importante, tem muita gente ainda que peca nesse tipo de cuidado, é usar proteção térmica. Isso é básico. Tem um short onde eu falo sobre isso, eu vou deixar ele aqui em cima e pretendo fazer um vídeo um pouco mais completo falando sobre isso também, que na sequência, assim que ele estiver pronto, eu coloco aqui para vocês também. E com relação a processo químico, a gente fala sobre... A gente sabe, né, que o processo químico, no geral, ele já é um processo que ele danifica mais. Existem processos químicos que eles danificam um pouco menos, enquanto outros eles danificam mais. Por exemplo, alisamento, a descoloração são processos químicos que a gente sabe que danificam bastante os nossos fios. E o que a gente precisa cuidar para evitar quebras, né? Inclusive, a gente diz que é o... Como é que é? Quebra... Ai, esqueci a palavra. Depois talvez venha no meio do processo. Corte químico, lembrei. Corte químico ele vem porque aconteceu uma quebra nos seus fios. E por que isso acontece? Ou porque tu usou químicas em excesso, uma em cima da outra, não deu o tempo, a distância suficiente entre uma química e outra, porque você usou uma química agressiva em cima da outra, porque você acaba juntando, isso aqui é uma coisa legal, a associação do processo térmico com o processo químico também pode acontecer uma quebra, porque entenda que a gente já tem um cabelo que ele já está fragilizado por um dos processos. Então, se tu não tiver o cuidado, pode ser que tu tenha uma quebra por esse motivo. Inclusive, tem cabeleireiras que elas orientam os seus clientes dizendo, não, a gente não vai fazer a química nesse momento, porque realmente a gente tem que dar um espaço para o teu fio respirar, vamos dizer assim. E isso tá correto. Geralmente, quando as pessoas delas acabam que, não, eu vou fazer e é isso, vão contra a cabeleireira que indicou aguardar, geralmente elas têm um corte químico em algum momento. Então, é preciso ter atenção e ouvir, porque aquela profissional ali, ela entende do que ela tá falando. Vocês não... É uma coisa simples de raciocinar na minha cabeça, tá? Se ela fosse uma pessoa que só quer dinheiro, ela não iria fazer o processo químico em ti o tempo inteiro, porque tu quisesse? Ela tá te orientando, mulher. Tá te orientando a não fazer aquele procedimento. Por quê? Porque ele vai danificar o teu fio. Ele vai estragar o teu cabelo. Ela tá cuidando de ti. Então, ouve. Ouve porque elas entendem do que elas estão falando ali com relação a cabelos e química, tá? Então, vocês não vão passar por cima das orientações que elas passam também não, tá? E levando em consideração essa questão de danos, a gente sempre pensa também que um fio que ele nasce fragilizado porque você tem uma deficiência de nutrientes é mais propenso a sofrer com danos tanto de processo térmico quanto químico, quanto os mecânicos que a gente vai falar agora. Processo mecânico, a gente vai sempre pensar em tração principalmente. E como assim tração, Melanie? Tração é o puxar. Quando que a gente tem tração? A gente tem tração quando usa, por exemplo, apliques
ou mega hair, às vezes ali apliques no geral, né, que podem tracionar, fazer com que puxe esse cabelo, é aquela sensação de repuxado mesmo, sabe? Ou então a gente tem quando você vai, que é uma coisa assim do teu dia a dia, que eu preciso trazer, que é o mais comum de acontecer, é quando você vai escovar ou pentear o cabelo. Já para por pensar? Você tá puxando ali o cabelo, às vezes tá fazendo aquele negócio assim com a cabeça. Ou então você começa do jeito errado, que é começar puxando daqui para baixo, ao invés de das pontas para a raiz, e aí você vai juntando um monte de nozinho do cabelo que tá emaranhado, e aí junta, vira um bolo aqui. Aí você não vai fazer lá aquele negócio de ficar fazendo assim para tentar soltar? Eu conheço. Conheço, já fiz isso antes de entender um pouquinho mais do assunto e eu sei que isso acontece. Então, cuide para fazer da ponta para a raiz e cuide para evitar de fazer realmente essa tração. Geralmente a gente tem que realmente cuidar ali, segura o teu cabelo, se tá com um pouquinho mais de nó, segura aqui, ó, para evitar de fazer aquele movimento brusco, tenta segurar e ir com calma, tá? Para evitar até esses emaranhados, é muito importante a gente usar, por exemplo, o Nivin, que também pode ser um que tem a proteção térmica para te já cuidar se tu faz processo térmico, tá? Então, dica extra aqui no vídeo. E com relação a... Deixa eu ver se eu falei tudo. Tenho aqui um passo a passo para não esquecer. É isso aí. A questão de cuidar também, viu? Ainda bem que eu lembrei de ver. A questão do banho. Quando a gente fala do banho, a gente tem um cabelo molhado. Então, nesse momento, qualquer tração ou qualquer esfregar, isso aqui também é um processo mecânico. Quando você faz isso aqui com o teu cabelo, ou aquele negócio que as pessoas passam shampoo e faz assim, ou com a toalha, ou do jeito que for, quando a gente faz esse tipo de esfregar no cabelo, isso faz com que ele esteja mais propenso também a quebrar. Por quê? Porque o cabelo tá molhado naquele momento do banho ou do pós-banho. Ele ficou molhado, ele tem muita chance de quebra, porque ele é um fio que já tá mais fragilizado, tá? E é isso da parte de processos no geral ali que causam uma quebra de cabelo. Já quando a gente fala em queda de cabelo, eu gosto de trazer uma coisa bem simples para te entender. Qualquer respiração errada que tu der pode causar uma queda. E com isso isso aí já resume para você entender que assim, tudo pode causar queda. E o que é tudo que eu quero dizer? Qualquer estresse no teu organismo pode causar uma queda. Então, alterações hormonais, doenças que tu possa ter, sejam elas conhecidas ou não, porque pode ter uma doença que ela seja desconhecida e ela tá descompensada, ou pode ser que tu conheça e não esteja cuidando dela o suficiente, ou então ela realmente acaba causando uma queda por si só, porque existe um estresse no organismo que não tá bem resolvido. Quando a gente usa medicamentos, quando a gente acaba tendo alguma deficiência nutricional, a alimentação tá pobre. Quando a gente tem alteração hormonal, acho que eu já falei, eu acho. Mas se eu não falei, tô falando agora. E também questões genéticas. Então, assim, isso aqui só que eu lembrei por cima, né? A gente tem, levando em consideração, alterações emocionais também. O emocional, ele afeta bastante. Então, se a gente levar em consideração, esses são os grandes grupos, para eu não ter que falar cada doença, cada medicação. A gente não precisa entrar nisso porque não faz sentido, né? A gente não tá. Eu tô falando com uma pessoa que pode estar sofrendo com uma queda, com uma quebra. Então eu não tô tentando ensinar um profissional o que a gente tem que cuidar realmente. Mas são os grandes grupos que a gente tem que entender. Se tu tem qualquer alteração no teu organismo ou qualquer estresse no teu organismo, tu pode ter uma queda. Por isso, a questão do exemplo da respiração. Né? Respirou errado, causou um estresse no organismo, pronto, vai cair o cabelo. Tá? Nem sempre ele cai, mas a grande maioria das vezes ele cai porque o nosso organismo, ele pensa que o cabelo ele não é tão importante, então ele pensa, bom, vou ter que segurar, já que tá acontecendo um estresse aqui, eu vou ter que segurar a barra e mandar coisas importantes para órgãos, e o cabelo que se vire, depois ele se acha de novo. E levando em consideração isso, como que tu pode perceber, como que tu pode fazer na prática um teste para entender se ele é um fio quebrado ou se ele é um fio que ele caiu.
efetivamente, tá? Eu vou usar uma caneta, acabei de ter essa ideia por aqui, porque assim vai facilitar o teu entendimento. A caneta com a tampa, tá? A gente vai entender se ele é um fio quebrado quando ele não tiver, tu passar o dedo e ele for lisinho. Não tem nada de bolinha, não tem uma bolinha nas pontas. Agora, se ele tiver caído, ele vai ter uma bolinha na ponta. Então, tu vai passar o dedo pelo fio, passou o dedo pelo fio, aqui você vê que ele saiu lisinho, vamos dizer assim. Por todo o fio ele escorreu. Agora, para esse lado, ó, eu enxergo, eu sinto que tem uma bolinha nessa ponta. Bom, esse é um fio que caiu e não que quebrou. Então, essa é a forma que tu vê se ele é um fio quebrado ou se ele é um fio que caiu. Então aqui, lembrando, se ele não tiver a bolinha, se tu passar o dedo ele deslizar sem problema nenhum, tá? Ele é um fio que quebrou. Se tu tá com quebra de cabelo por algum motivo. Se tu passou o dedo e sentiu aqui, ó, na pontinha ali, ele pegou e segurou porque tem uma massinha, tu pode enxergar até com os olhos ali, tranquilamente, não vai enxergar com os olhos, né, amiga? Mas tu vai enxergar com facilidade uma bolinha branca na pontinha. Geralmente ela é uma bolinha branca que fica ali, mas o passar dos dedos é muito mais simples da gente sentir também, tá? Se tu ficar na dúvida se tem ou não tem bolinha, porque às vezes ela não fica tão evidente, ela fica mais apagadinha. E é assim que tu vê. Tá prático ou não tá prático? O que tu achou? E aí, eu já te digo assim, se tu sentiu, se tu percebeu que algum desses pontos aí estão desajustados, né, que tu percebeu que tá ou com uma queda ou com uma quebra, pode ser que tu precise de uma consulta. Ainda mais se a gente levar em consideração uma queda de cabelos, né? A quebra de cabelos pode ser que tu não tenha identificado ainda o que pode estar acontecendo, mas com as explicações que eu dei, pode ser que tu já tenha um norte. Para quebra de cabelo, a gente pode ainda fortalecer os nossos fios. Então, se tu percebe que a tua alimentação não é muito boa, que a gente tem alguma coisa ali que não tá legal, isso pode ser que... Sabe quando a gente quebra o fio no comprimento assim com facilidade? Isso aí é porque alguma coisa tá errada. Pode ser que seja interessante um fortalecimento dos teus fios também. Agora, se tu percebe que realmente é uma queda de cabelo, viu aquela bolinha ali, sentiu aquela bolinha na ponta, aí sim é uma queda de cabelo que a gente precisa entender de onde ela tá vindo para que tu não fique perdendo cabelo à toa. Então a consulta pode ser para ti. E agora vamos entender realmente, né, o porquê que a gente vai passar por essa consulta. Porque se você mantiver uma queda, principalmente de cabelos, a gente tem um fator que é a questão de que tu vai perdendo muito volume e, dependendo do caso, começam a surgir falhas. Existem casos onde a gente tem uma falha que pode se tornar permanente. Existem casos onde ela já é uma condição que leva a uma falha permanente. Então a gente precisa entender o quanto antes o que está acontecendo para que tu mantenha os fios que tu tem no seu devido lugar, vamos dizer assim. Rapaz, passando ali enquanto a gente não tem microfone. E com relação à quebra também, eu lembrei agora, é importante a gente entender que também faz sentido quando tu faz muito processo térmico, muito processo químico e acaba que pode ser que não tenha uma alimentação tão boa, tem uma rotina meio estressante, pode ser interessante também passar por uma consulta para entender se tem algum tratamento que tu possa vir a fazer que possa auxiliar nesse tipo de situação para te evitar que os teus cabelos eles não desenvolvam como tu gostaria porque eles estão quebrando antes do tempo. Então, esse adendo feito, a gente encerrou basicamente todos os pontos que a gente tinha proposto no início. Então, para te entender, a gente tem causas de quebra, no geral, são as de processo térmico, químico ou mecânico. Quando a gente tem exageros naquelas duas que são térmico e químico, a gente pode ter uma quebra. Quando a gente não protege os fios, a gente pode ter uma quebra. Quando a gente usa excesso de calor, a gente pode ter uma quebra. Quando a gente tem um dano de tração ou então de não cuidar ali depois do banho ou durante o banho, isso pode também gerar uma quebra. Com relação à queda, tudo que for um estresse para o organismo pode gerar uma queda.
Então, a gente tem esses dois pontos e tu sabe que a parte de identificação, viu bolinha, é queda. Não viu bolinha, é quebra do teu fio. E também a gente falou sobre a importância de buscar uma consulta ou não. Quando tu tem uma queda, principalmente, é mega importante. Quando a gente tem uma quebra, pode ser interessante, dependendo do teu caso. Se tu faz químicas ou processos térmicos com frequência, e percebe que algum fator ali na tua rotina pode estar atrapalhando também. E é basicamente isso. Eu quero saber se tu gostou desse conteúdo, comenta aqui pra mim, porque daí eu vou saber se faz sentido eu manter esse tipo de conteúdo por aqui. Se tu sabia como fazia pra descobrir se era uma queda ou uma quebra, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui, deixa o teu like e se inscreve para receber mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo!